Vamos lá, queridos alunos, vamos falar agora então sobre oração, frase e período e qual que é a diferença de cada um deles. Frase, então, é um enunciado linguístico que possui um sentido completo. A gente vai ver uns exemplos aqui, ó. Todo enunciado linguístico que tem o sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Então aqui a pontuação é muito importante. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase. Eu posso ter frase verbal e frase não verbal, tá? Quando o que foi enunciado tem um sentido completo, então não pode ser uma coisa sem sentido. Por exemplo, silêncio. E agora, José? Choveu. Não sei o que dizer. São exemplos de frases. As frases são marcadas por entonação, que na escrita ocorre com o recurso de sinais de pontuação. Sinais de pontuação é o ponto-chave, tá? Que vai me dizer o tipo de frase que eu tenho. E sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos soltos, sem sentido. Vamos lá para os tipos de frase. Frases declarativas. O emissor da mensagem, aquele que está trazendo a mensagem, constata algum fato de maneira afirmativa ou negativa. Exemplo, o curso termina esse ano. É uma afirmação. O curso não termina esse ano. É uma negação. Tá? Essa é uma frase que declara algo. Frases interrogativas. O emissor da mensagem interroga sobre algo direto ou indiretamente. É uma pergunta. Você quer comer? Gostaria de saber se você quer comer. É uma pergunta indireta, mas também é uma pergunta. Tá? Então, mesmo que não tenha interrogação, se for uma pergunta indireta, é uma frase interrogativa. Frases exclamativas. O emissor da mensagem manifesta emoção, surpresa. Por exemplo, que lindo, puxa vida. Então, esses são os tipos de frase. Outros tipos de frase que eu tenho. Frases imperativas. O emissor da mensagem emite uma ordem, um conselho ou um pedido, seja de maneira afirmativa ou negativa. Então, faça o almoço. Uma ordem, é um pedido. Não faça o almoço. É uma frase imperativa negativa, né? Mas ele dá um conselho, faz um pedido. Frases optativas. O emissor da mensagem expressa o desejo sobre algo. Por exemplo, que Deus te acompanhe, muitas felicidades nessa nova fase. É um desejo. Então, é uma frase optativa. Oração. A oração, o enunciado é aquele enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e que pode não apresentar um sentido completo, mas a palavra principal aqui é verbo, tá? A oração, ela está em torno do verbo. Então vamos lá, é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter um sentido completo. Exemplo, acabamos finalmente, é o verbo acabar. Levaram tudo, verbo levar. É provável, verbo ser. Estamos indo, verbo estar. Ok? Tipos de oração. Posso ter as orações coordenadas e as orações subordinadas. Então, as orações coordenadas são orações independentes, onde não existe relação sintática entre elas e por isso possuem um sentido completo. Fomos para o congresso e apresentamos o artigo. Então, primeira oração, fomos ao congresso. Segunda oração, apresentamos o artigo. A primeira oração está em volta do verbo ir, né, do fomos ali. E a segunda oração está em volta do verbo apresentar. Apresentamos o artigo. Então, eu vou contar quantos verbos eu tenho para saber quantas orações eu tenho. E eu vou observar a relação entre essas orações e vou me dizer se ela é coordenada ou subordinada. Nas orações subordinadas, elas são dependentes, onde uma está subordinada à outra e por isso sozinhas elas não possuem sentido completo. Exemplo, é possível que Juliana não faça a prova. Oração 1, é possível. Oração 2, que Juliana não faça a prova. Se eu olhar para vocês e falar assim, é possível, tem sentido completo? Sim. Alguém me pergunta, é possível que tal coisa aconteça? Eu digo, é possível. Agora, se eu olho para vocês e falo, que Juliana não faça a prova, não tá faltando alguma coisa aí? Que Juliana não faça a prova. Não faça a prova. Tá faltando alguma coisa. Agora, se eu uno uma oração a outra, é possível que Juliana não faça a prova. Então, aí as duas se complementam numa relação de subordinação. Aqui elas dependem uma da outra para que faça sentido. É um período composto por subordinação. Uma oração subordinada à outra. Período, então, é o enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Ó. É a frase organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Simples, se formado por somente uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal, temos uma oração absoluta. Então, exemplos. Estamos felizes com os resultados. Faltam apenas alguns dias. Talvez eu vá. E no período composto, é aquele período formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. Então, vamos lá. Faça como eu pedi. Eu tenho o verbo fazer e o verbo pedir. Não sei se ter coragem. Verbo saber e verbo ter. E assim por diante. Dúvidas? Entre em contato. Tchau, pessoal!